lá no grupo. Muito bem. Eu mudei um pouco o título, né? Perguntas e respostas, porque não são só perguntas, né? Tem as respostas também. Programadas para esse dia 26 de agosto do ano do Covid, com a Roberta ter me mandado segunda-feira à tarde essas perguntas. Eu ontem consegui fazê-las todas, ainda terminei algumas hoje de manhã, porque eu estou preparando aulas para a universidade, para um outro grupo de jornalistas gaúchos e catarinenses, então tem ficado meio curto o meu tempo. Por isso não me proponha projetos grandiosos, Roberta, por favor. Por que o espaço é escuro mesmo nas proximidades do Sol? Essa é uma foto tirada da estação espacial. Realmente, você olhar aqui em volta do Sol, né, fora da Terra, é tudo escuro. A gente vê as outras estrelas, como a gente vê daqui, né? Mas vejo que elas são menos brilhantes, mais apagadinhas e tal, e tal, e tal. Por quê, hein? Ora, minha gente, por causa de um negócio chamado atmosfera que nós temos em volta da Terra. A atmosfera que faz com que a luz branca, que é emitida pelas estrelas, que de uma forma geral é sempre branca, atravessa a atmosfera e se refrata em diferentes cores, em diferentes tonalidades. Essa atmosfera mesmo que a gente olha para o céu azul, mas por que diabos o céu é azul, né? Se é tudo preto lá fora? Porque, olha, a luz branca do Sol, quando chega nas partículas da atmosfera, ela promove dois fenômenos, uma refração, que é isso aqui, tá? E uma reflexão, que é esse espalhamento, e inclusive a partícula da atmosfera ela espalha a luz azul. Por isso que a gente olha o céu azul, tá? E as outras cores ficam das nuvens para baixo, entendido? Então, por que que o Sol não ilumina o vácuo, né? Aqui é a Terra em tamanho, só para a gente ter uma noção da grandeza, né? Isso aqui é uma explosão solar, né? Daquelas protuberâncias, né? Ligando os dois polos, positivo e negativo das manchas, né? E vejam que a coroa solar, ela também é iluminada pelo Sol, né? Mas por que o vácuo não é iluminado? Exatamente por isso, porque não tem um meio como a atmosfera da Terra, essa tênue camada aqui, ó, que faz o espalhamento da luz, o azul para cima e as outras cores para baixo. Como aqui não, entre os corpos não tem atmosfera, se você for na Lua, a luz do Sol é diferente da luz da Terra. O Sol não tem, ele é intenso, ele tem essa aparência aqui vista da Lua. Na Lua não tem esse azul no céu. Na Lua o céu é escuro. Se você lembra as fotografias dos homens na Lua, procurem isso. O céu é escuro sempre, não tem esse azul. Ou seja, não tem refração, nem reflexão, nem espalhamento na luz do Sol, de sorte que, por isso, entre os corpos celestes é tudo escuro, muito escuro. Entendido? Alguma pergunta sobre isso, por favor? Então, professor, depende do meio, depende de ter um meio para a luz. Olha o que a luz branca do Sol faz. Se não tivesse atmosfera, a gente veria uma luz branca enorme, mas não é preciso alguma coisa para iluminar para você ver. Entendeu? Se não tem. E para fazer. Se tem o vácuo. Para fazer. Oi? Para fazer a refração. Para fazer esses fenômenos de espalhamento, refração, reflexão. Depois, mais na frente, eu vou mostrar mais um pouco sobre isso. Ok. Uma outra pergunta relativa a isso. Então, o que acontece? Não, a pergunta é essa mesmo. Desculpa. Então, eu tenho aqui na Terra, por causa da atmosfera, eu tenho esse fenômeno e esse fenômeno aqui. Por isso a gente vê tudo claro, tal. Agora, se não tem nada para iluminar... Oi? O que foi isso? Oi, não sei. Está ouvindo? Estou ouvindo, nós estamos ouvindo bem. Tá bom. Então, se não tem nada para iluminar, simplesmente não ilumina.
fica escuro. Né? Não tem nenhum objeto para a luz do Sol bater e sofrer refração, reflexão e espalhamento. São esses três fenômenos aqui. Tá? É bom fixar bem isso, né? Refração, reflexão. Reflexão e espalhamento. Quem faz isso, no caso do planeta Terra, é a atmosfera. É a atmosfera. Corpos que não têm Aqui no atmosfera. Sol, por exemplo, aqui a coroa solar, que é aquele gás Aham, escapado daqui, também se ilumina, ó, tá vendo? aham. Também se Perfeito. ilumina. Né? Perfeito, Agora, o professor. resto do espaço, não. Se não tiver nada para iluminar, ele não ilumina. Perfeito. Terceiro, Professor, o meu amigo quer falar. Opa. Alguém abriu o microfone, fecha, por favor. Só. ou pergunta, acho que alguém queria Ou perguntar. pergunta. É. Acho Não? que foi. Ó, Como na atmosfera terrestre defende o calor do Sol? defende, mas não defende muito, né? Defende porque está longe dele. A principal defesa do Sol é a distância, né? A distância que nós estamos do Sol faz com que, ao atravessar a atmosfera, aqui chegue temperatura, por exemplo, nos desertos lá do Equador, do Saara, chega a 50 graus, né? O calor. Aqui no verão chega a 40 graus o calor. Também não é uma defesa muito maravilhosa, né? Agora, a distância de 150 milhões de quilômetros faz com que a radiação infravermelha, que é essa fotografia aqui, infravermelha, que é calor, ela chega aqui atenuada pelo vácuo. O vácuo é frio, é gelado. Então, essa onda infravermelha que sai de lá e atravessa o vácuo, quando encontra a atmosfera, ela aquece a atmosfera. E quanto mais baixo a altitude, mais ela esquenta, porque ela vem esquentando de cima para baixo, é absorvida pelo corpo de baixo, pela crosta da Terra, pelos oceanos, é absorvido esse calor, e é refletido um pouco dessa onda infravermelho de volta para cima, mas com pouca intensidade. Então, o calor vai se concentrar mesmo na superfície da Terra, no infravermelho do Sol. Tá? Vai se concentrar aqui. Ok? Professor, só uma palavrinha. Aos que estão presentes, que não colocaram o nome no chat, coloca, nome e turma, só vai abrir o microfone quando pedir, tá? Pede para falar, não abre falando já, pede para falar ou escreve no chat a pergunta, tá certo? Obrigada, professor. Pode continuar. Por que os gases dos planetas gasosos das estrelas não se espalham pelo espaço? Pela mesma razão com que a atmosfera não sai da Terra, não vai embora, não foge. E que razão é essa? Força igual à constante Gravidade. universal de gravidade, massa 1, massa 2, sobre distância ao quadrado, chama-se gravidade. A gravidade é que mantém o gás coeso em Júpiter e o gás em volta da atmosfera, o gás atmosférico em volta da Terra. Então, a gravidade é que segura tudo. Quando uma estrela, no fim da vida, o núcleo explode em supernova, ou, mesmo no caso do Sol, quando ela se tornar uma gigante vermelha, o que acontece? Quem que vai ganhar? A gravidade ou a pressão do núcleo? A pressão do núcleo ganha. A pressão da reação nuclear no centro da estrela ganha. E aí faz com que as camadas exteriores da estrela, como no caso do Sol, que estão mais frias, sejam espalhadas pelo espaço. Aí sim a gravidade perde. A gravidade perde para uma outra potência, que é a reação nuclear no centro das estrelas. Mas quando a gravidade vence, o final daquela estrela vai ser o quê? Um buraco negro, uma estrela de nêutrons. A gravidade venceu ali, ela começou a suspender, a jogar matéria para fora, a matéria aí voltava, resfriava, comprimia e voltava, ela tinha massa suficiente e virou um buraco negro, uma estrela de nêutrons. Então, há duas vitórias, a da gravidade e a vitória do núcleo da estrela. O núcleo da estrela, quando ele vence, como é o caso do Sol, ele vence simplesmente, ele vai espalhar a matéria do Sol pelo universo, pela galáxia, e vai se apagar.
Mas quando a briga é grande, como nas variáveis perfeitas, nas gigantes vermelhas, supergigantes vermelhas, a gravidade acaba vencendo mesmo assim. Ela espalha boa parte do gás, mas o resto ela chama tudo para si e se transforma em nêutrons ou em buraco negro. Então, é sempre a gravidade quem coordena a existência dos corpos no universo. É a gravidade quem comanda a forma dos corpos a partir de 250 quilômetros de rochas aglutinadas na formação dos sistemas solares, os corpos viraram esféricos. Então, a gravidade comanda muita coisa, inclusive isso. O fato de que, apesar de ser feito de gás, como ele é imenso, é um peso fantástico, uma massa fantástica, essa massa é suficiente para não deixar escapar o gás. Ok? E a massa da Terra é suficiente para não deixar escapar a nossa atmosfera. É assim que funciona. Gravidade. Isaac Newton e Albert Einstein. Newton propôs essa fórmula, que é a que funciona. Eu mando gente à Lua com essa fórmula. E Einstein explicou do que se tratava. Olha, o espaço em volta da massa que fica perturbado pela massa e acaba se tornando um desviante para corpos menores. Né? Ou seja, um atrator para corpos menores. Ok, professor. Alguma pergunta? Não, por enquanto não, tá tudo certo, estamos entendendo. Essa pergunta achei ótima, né? Por que um Boeing não consegue entrar de órbita, né? De uma certa forma, ele está em órbita. Se ele tivesse combustível suficiente, ele podia ficar rodando naquela altitude o tempo que ele quisesse. Vejam aqui velocidade ele se encontra, um Boeing, 933 km por hora, o Boeing 747, que é o mais poderoso dele, né? Ele viaja em velocidade cruzeiro a 933 km por hora. Alguém aí já viajou num bicho desse? Eu não. Eu já. Ah, Esses são esses que vão para fora do Brasil, né? Que atravessam o Atlântico. sim. Eu atravessei o Atlântico algumas vezes com ele. Minha filha já pegou um desses. Eu nunca fui. E é uma. Ele tem 2 andares, né? Ele é um monstro no avião. A gente nem percebe a velocidade, 933 km por hora. Mas em órbita está a estação espacial, essa sim está em órbita. Olha a velocidade dela, 27.576 km por hora. Então, por que eu não entro em órbita? Por causa da velocidade mínima para eu entrar em órbita sem retorno. Não sei se vocês lembram, eu fiz várias aulas com isso para as Olimpíadas já, nesses 8 anos. Sim. Que para entrar em órbita tem que estar nessa velocidade aqui, ó. Senão é um voo suborbital, ele vai e volta. Tá? Se ele estiver nessa, é como aqui, ó, o Boeing, ele vai e volta. Ô, professor, isso que é por causa do satélite solar que tem, é por causa dessas estações espaciais que por causa tem internet no mundo? Se é por causa dos satélites que tem internet, sim, é por causa dos satélites. É tudo via satélite. Agora, essas espaçonaves que tu estás falando, até tem uma pergunta sobre elas depois, da SpaceX, né? Esse trem de satélites que a gente vê aqui de Florianópolis, você ficar toda noite olhar para o céu, um tempo limpo, 1 hora, no começo da noite, até umas 8, 9 horas, às vezes mais tarde, você vê passar um trem de luzinhas. Daqui a pouco eu mostro um. Professor, e tem esses um são aluno satélites de comunicação, com certeza. Oi? Tem um aluno perguntando, nessa velocidade o Boeing não pega fogo por quê? Eu estou entendendo que ele está entendendo que com uma velocidade tão alta com o atrito da atmosfera, ele deveria pegar fogo. A velocidade dele é baixíssima, né? 933 Não km por hora. conseguiria. Não, para pegar fogo tem que estar aí a 30 km por segundo. Ah, tá. A cada segundo, 30 quilômetros, tá certo. Esse aqui está 9 km por segundo. Não pega fogo. Não, Tá. 7, pouco quilômetros por segundo. Esse aqui. Só dividir isso aqui por 3.600, que vai ver quanto é que dá.
teria que ser muito mais veloz para pegar fogo naquela altura. Muito. Para você atritar algo a ponto dele se Sim. incendiar, tem que ser no mínimo 30 quilômetros por segundo. Não é por hora, é por segundo. Ok. Então não pega fogo, tá ok? Ô, Ok, professor. professor, mas o avião ele voa muito alto, já não era mais para ter oxigênio. Como as pessoas respiram dentro do avião? Porque eles levam oxigênio, tem cilindros de oxigênio no avião e soltam o oxigênio lá em cima. Eles não capturam de fora, porque de fora, 10 quilômetros de altura, onde o avião normalmente viaja, entre 8 e 10 quilômetros, esses bichos aqui viajam 10, 12 quilômetros, porque eles se tornam mais econômicos, tem menos resistência do ar, né? E eles têm oxigênio artificial, oxigênio engarrafado, e eles vão soltando para dentro das cabines. Tanto é que é um ar meio frio, meio gélido. Assim, quem já viajou de avião sabe disso. Tá, tem mais um estudante querendo falar, por favor. Quem pediu, por favor, abre o microfone. Estou esperando. Ah, tá. Espera aí um pouquinho, professor. Eu vou ver quem é. É o Cláudio Barbosa, que queria falar. Por Fala, Cláudio. favor. Só abrir o microfone. Isso. Abriu. Agora fala, querido. Boa tarde. Boa tarde. O avião, as pessoas conseguem respirar igual nos cruzeiros, nos navios. Eu diria que é igual nos submarinos, não nos navios. Ah, isso. O navio tá nas pregas da terra, tem ar à vontade. Não precisa No de oxigênio. submarino que seria igual, né? Submarino, sim, que é ar forçado, né? Ok? Obrigado, Cláudio. Agora vamos continuar, professor. Existem outras dimensões além das 4 conhecidas, complemento a altura, profundidade e tempo? Essa pergunta eu não sei quem fez, mas é maravilhosa. Eu coloquei essa explicação toda escrita ali, para que, como eu vou passar isso para a Roberta, para ficar isso bem claro para todo mundo, quem quiser ler. Né? A teoria das cordas, se alguém já ouviu falar nisso, a teoria das cordas é uma teoria que tenta explicar a existência do campo eletromagnético, do campo gravitacional, procura explicar a existência do bóson de Higgs, de todas as partículas e subpartículas que tem na matéria, aqueles quark, up, down, essas coisas todas, tá? Através de Projeto de astronomia. Oi? Através de Cláudio, uma matemática, fecha o microfone. através de uma matemática que usa as 4 dimensões, altura, largura, comprimento e o tempo, e mais 7, o que eles chamam de dimensões recurvadas. Isso é matemática. Sendo essas atribuídas outras propriedades, como a massa, a carga, esses campos magnéticos. O campo magnético é uma dessas recurvadas. O campo gravitacional é uma dessas recurvadas. A expansão do universo é uma dessas recurvadas. Os quarks, os prótons, cada um deles tem a sua recurvada. O que explicaria as características das forças fundamentais da natureza, porque é uma matemática que consegue equilibrar tudo. Então, existe isso, existe aquilo, existe aquilo. No laboratório se descobriu, temos prótons, temos nêutrons. Pô, de que é feito isso? É feito assim, assim, assim. Eles acreditam que se comportam como cordinhas que se dobram em si mesmas, que são dimensões recurvadas. Eu confesso que acho complicado de entender isso, que a gente entende 3 dimensões e mais o tempo. Isso a gente vivencia. Agora, cordinhas rebuscadinhas formando o campo elétrico, eu consigo entender matematicamente, fisicamente, o que se quer dizer. É que, por exemplo, o campo elétrico, ele não tem altura, largura e profundidade, ele tem uma intensidade de campo que ela vai diminuindo a partir que você se afasta dela, mas não, ela nunca zera, é como a gravidade. A gravidade ela vai diminuindo. Quando eu me afasto da Terra, eu vou perdendo aquela atração que a Terra tinha sobre mim, mas ela nunca vai zerar. Ela vai ficar imensamente pequena.
mas não vai zerar. O Sol, a mesma coisa, a galáxia, a mesma coisa, tudo é assim no universo. A gravidade é uma força que ela não se extingue, ela apenas deixa de ter valor representativo. E, por isso, precisava-se trabalhar uma dimensão específica para esse tipo de fenômeno, que é o campo, né? O campo é um campo eletromagnético, o campo gravitacional, qualquer campo, é um profundo mistério que a mente humana conseguiu chegar nele. Tá? Então, essas outras 7 dimensões atualmente, são 7, já teve em 26, depois eles desistiram das 26 e baixaram para 11. São essas questões que estão sendo tentar matematicamente e relativisticamente você trabalhar dentro lá da mecânica quântica. Então, se você perguntar para mim se existem, devem existir, mas onde é que elas estão? Por enquanto estão no campo da matemática, no campo dos aceleradores de partículas, como o de Genebra, no campo da física teórica, quase na prática. Ô, professor, eu tenho uma pergunta. Eu tenho uma Ô, pergunta. Pedro, Transforma. espera um pouquinho, querido. Espera um pouquinho. Não, mas eu acabei a explicação. Só um pouquinho, professor. Eu preciso explicar uma coisa para o Pedro. Pedro, você olha no chat que eu pedi para você esperar. Daqui a pouco tem uma pergunta antes de você. Daqui a pouco você pergunta. Pode ser, Pedro? Tá. Então desliga teu microfone um pouquinho. Continua, professor, por favor. Não, eu já terminei a explicação, não tem mais o que explicar. Eu estou chamando a atenção que é uma questão muito matemática para resolver problemas de física teórica e de física de partículas, lá nos aceleradores de partículas. Mas aqui no nosso mundo do dia a dia, não tem como eu enxergar as outras 7. Ok. Essas 7 dimensões do campo, nesse caso desse campo magnético, teria alguma coisa a ver? Estou perguntando de leiga mesmo, que eu não estou entendendo algumas coisas que saíram por aí escritas, né? Aquele buraco que existe do campo magnético em cima da região sudeste do Brasil? Vamos falar sobre. Mas teria alguma coisa a ver com isso? Ali a dimensão recurvada está perturbada, mas ela existe ali em si. Mas está perturbada. Com relação ao slide anterior, professor, como é que a estação espacial mantém o oxigênio por tanto tempo? É por bateria ou outro tipo? O próprio gás carbônico que você exala, Sim. eles têm um filtro lá que consegue devolver em oxigênio. E eles têm transformar em oxigênio, é isso, né? Oi? Transformar em oxigênio. Exato. E eles têm também cilindros de oxigênio que de vez em quando são levados. Eles não, por exemplo, eles têm que ter sempre uma possibilidade de fugir de lá ou de receber alguém. Porque acaba também. Mas a cada 6 meses sobe um cargo, né? um foguete de carga que carrega eles com tudo que precisa. Ok, professor. Trancar os caras lá sem renovar o oxigênio, vai todo morrer, né? Porque o gás carbônico vai matar todo mundo. Claro. Agora eu vou deixar o Pedro Luiz falar um pouquinho. Pode perguntar, Pedro Luiz. Por que a atmosfera Por que a pessoa que passar no objeto que passar pela atmosfera terrestre pega fogo? Por que quando passa pela atmosfera terrestre pega fogo? Por causa da velocidade. Se você conseguir correr a tantos 1000 quilômetros por hora, tu também vai pegar fogo. A velocidade é que faz isso. Tem que ser uma velocidade muito, 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 muito alta. Atrito chama isso. Quando a velocidade é muito alta, ela espalha a atmosfera na sua frente com tal força. Desculpa, eu não ouvi sem querer. Quando eu fui desligar o microfone, eu saí sem querer da chamada. Que aconteceu? Ele não ouviu, professor, por favor, responda novamente. Por causa da velocidade, Pedro. Quanto muito veloz, quando as coisas estão muito velozes, elas aquecem. Por causa do atrito que ela vai tendo com a atmosfera. Por mais tênue que seja a atmosfera, o atrito é tão forte, batendo no gás, o corpo batendo no gás é tão forte por causa da velocidade enorme,
que pega fogo. O ar Ok, pega agora. fogo e aí o negócio pega fogo junto. Ok, tenho outra pergunta. É possível as leis da física serem diferentes em lugares diferentes do universo? Não, dentro desse nosso universo, elas são as mesmas, Absolutas. absolutas. É claro, dentro de um buraco negro, a história é outra. Ok, obrigada, professor. Vamos continuar. Por que o Carl Sagan dizia que os humanos são feitos de poeira estelar? Porque são feitos de verdade de poeira estelar. As grandes nebulosas, que são restos de estrelas que já morreram, ficam na galáxia. A galáxia gira, como tudo no universo, comprime esse gás, essa mistura de gás. Aqui, várias estrelas morreram para compor esse gás. E lá pelas tantas nasce uma estrela nova e nasce os seus planetinhas em volta. E se nasce gente nesses planetinhas em volta, essa gente não veio, pulou direto daqui do céu para a Terra. Já estava aqui, ó. O embrião do ser humano já estava aqui. Já estava aqui. Já tinha carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio, o chão, que é o que nos compõe. Tá? Assim é que esses berços estelares, esses lugares de gás, eles geram estrelas. Aqui uma estrela como o Sol, aqui vai dar uma estrela do tamanho do Sol, né? Sun-like star aqui, depois vai virar uma gigante vermelha, vai soltar a sua matéria calmamente, porque não tem massa suficiente para fazer aquela confusão no núcleo, né? E vai virar uma anã branca e o resto dessa matéria vai para o meio interestelar de novo. Quer dizer, todos os destinos das estrelas é soltar a matéria para o meio interestelar. Mesmo que vire um buraco negro, ela soltou matéria para o meio interestelar. Mesmo que vire uma estrela de nêutron, ela soltou matéria para o meio interestelar. Então, nós somos feitos dessa poeira. O Sol é uma estrela de terceira geração, quer dizer, estiveram na composição do Sol devido às matérias que nós temos aqui. Por exemplo, o cromo, o níquel e o vanádio, eles só são produzidos quando há uma supernova tipo 2 e que pode vir a causar um buraco negro. Então, uma estrela que causou um buraco negro, uma estrela de nêutrons, por exemplo, ou de nêutrons especificamente, no caso do Sol, com certeza faz parte de um dos ancestrais do Sol. Então, outras estrelas são ancestrais do Sol, mas com certeza é uma dessa grande por causa dos materiais que nós temos aqui na Terra. Tem materiais que só são produzidos nessa explosão ou nessa explosão. Não? E aqui, em estrelas tipo do Sol, nós só produzimos carbono, hidrogênio, hélio, lítio e um pouco de berílio, talvez. Muito pouco. Agora, aqui já produz além do ferro. Né? Então, como nós temos ferro aqui na Terra, nós sabemos que isso aqui é uma dos nossos ancestrais. Ou seja, o Carl Sagan tinha toda a razão. Nós somos feitos de poeira estelar. Ok? Entendido? Um pouco, professor, quer dizer então que todos aqueles elementos químicos produzidos nessas estrelas e nessas supernovas também são constituídos no corpo humano, né? Também são encontrados no corpo humano, é isso? Nós temos ferro no sangue, não temos? Sim. Então, ele é produzido aqui, ó. Supernova. Carbono também. Hã? Carbono também. Argônio. Carbono. Carbono. O carbono o Sol já consegue produzir. Ele mesmo já produz, tá? Então, carbono, hélio e hidrogênio não precisam vir de fora, mas o resto todo vem, tá bom? O resto todo vem de fora. Sim. Ok, professor. O tempo passa de maneira diferente para astronautas que orbitam a Terra a bordo da Estação Espacial Internacional. Lembra da velocidade da Estação Espacial, que a gente mostrou há pouco? 25.700, né? Aqui, 27.576 km por hora. Isso significa 7,69 km por segundo. Eu tinha falado isso há pouco. Tá? A velocidade da luz é de 200, isso em relação à Terra. Em relação à Terra, a velocidade da luz é de 300 mil km por segundo. Ora, se eu dividir uma pela outra, essa por essa, para ver quanto o tempo passa mais devagar lá, porque é assim que se faz. Vejam só,
25 bilionésimos de segundo, o tempo é mais devagar para quem está na estação espacial. O que isso significa? Nada. Não é perceptível. Passa de maneira mais vagarosa, mas ele é vagaroso em quanto? 25 bilionésimos de segundo mais lento. O que é 25 bilionésimos de segundo? Eu não consigo nem quando eu digo um segundo, agora divida isso, né? O número 51, repitam, 51. Quando você disser 51, passou um segundo. Dividir isso por 9 bilhões, por 25 bilhões e ver o que tempo é esse. É um tempo imperceptível. Eu não consigo nem falar alguma coisa que tenha esse tempo. Ou seja, passa de maneira diferente. Obviamente que passa, porque estamos em velocidades diferentes. Eles estão naquela velocidade ali e a Terra está numa outra velocidade. Agora, essa velocidade aqui em relação à Terra e essa aqui em relação à Terra. Por isso eu posso comparar as duas. É o mesmo referencial, Terra. De sorte que a velocidade, o tempo passa mais devagar lá, passa. Mas quanto? 25 bilionésimos de segundo. Se alguém achar que pode levar vantagem morando na estação espacial, que vai viver mais que os outros, vai viver bilionésimos de segundo a mais que os outros. Então, não é uma coisa que vale a pena, pois não? É ínfimo, né? Ínfimo. O que é 25 bilionésimos de segundo? Nada. Nada, é um número que eu não consigo nem colocar num ponteiro de relógio, não tem jeito. É uma coisa muito Tá, pequena. temos algumas perguntas, professor. Então, vamos Da lá. lâmina número 5 ali, eu acho. Isso. Então, a pergunta é: muitos componentes da tabela periódica não foram, então, formados pelo Sol. Isso significa que o Sol se formou a partir de nebulosas, que se formaram a partir de estrelas dos tipos diferentes da do Sol? Isso. E também do tipo do Sol. Não há um impedimento que a parte daquela nebulosa que nos formou, isso aqui é uma outra nebulosa fotografada pelo telescópio espacial. Aqui também é outra. Mas parte da nebulosa que nos formou pode ter sido de estrelas tipo do Sol, e boa parte dela. Se tivesse uma só supernova, já era suficiente para colocar 50 vezes a quantidade de ferro que tem na Terra. Ok. Agora o Cláudio quer fazer uma pergunta. Pode abrir o microfone, Cláudio. Vamos lá. Pode perguntar, Cláudio. Calma aí. Não tem oxigênio no espaço. E a gravidade zero. Mas daí, como os asteroides conseguem atingir a Terra? Ou qualquer outro planeta? Primeiro, gravidade zero, quem disse para ti? Eu acabei de explicar há pouco, Cláudio, que a gravidade ela vai diminuindo, mas ela nunca acaba. Um asteroide ele é perturbado na sua órbita por Júpiter ou por um outro corpo, eles se chocam lá dentro, às vezes um maior empurra um menor, e quem é que chama ele para dentro? É o Sol, que é o corpo com mais força gravitacional do sistema. O Sol chama, vem para cá. Saísse da tua órbita, vem para cá. E, às vezes, essa órbita nova que ele vai percorrer coincide com a Terra. Os asteroides são corpos pequenos. São corpos pequenos, então os maiores perturbam ele o tempo todo. Perturbam os asteroides, tanto é que eles estão espalhados entre Marte, Júpiter e alguns até a órbita cruza a Terra. Eu já mostrei isso para vocês há pouco, umas perguntas, não sei se semana passada ou anterior. Ou seja, a gravidade é quem comanda esse espetáculo, ok? Não tem... a gravidade ela é uma força poderosíssima, das 4 forças fundamentais do universo. E perturbar um corpo pequeno é tarefa dos grandes. O Júpiter faz isso o tempo todo. E aí, às vezes, um cometa que vem lá da nuvem do Oort também passa ali no meio dos asteroides, perturba, se choca até. E pedaços acabam vindo em direção à Terra, como se você olhar a Lua, o que tem de cratera na Lua, a Lua é um escudo nosso. Imagina se não tivesse a Lua, passar o reto e vir bater tudo aqui. Entende? Então, esses dias foi filmado um corpo batendo na Lua, uma explosão e tudo, pequena, mas era um corpo batendo na Lua. Assim como na Terra, né? Por noite caem aí 20 toneladas de
esse material que queima na atmosfera, 90% dele queima, não chega embaixo, não dá tempo de chegar embaixo, para nossa sorte. Só mais um vai fazer a pergunta, professor. Só um pouquinho. Vamos Pedro lá. Luiz agora. Vamos lá, Pedro Luiz. Como a nebulosa se forma? Com a reunião do gás das estrelas que morreram. E é assim que elas se formam. Elas se formam a partir das estrelas mortas. Elas sobrevivem de enterros. A estrela morre, o material que compunha a estrela vai se juntando, porque a galáxia gira, as estrelas giram, e sempre que gira, a gravidade, mais uma vez, vai forçando elas. Esses processos levam milhões de anos, algumas vezes bilhões de anos. Então, não é uma coisa que a gente vai assistir. Isso vai acontecendo aos poucos, ok? Por que o conhecimento da temperatura... Oi? Pode continuar, professor. Por que o conhecimento da temperatura do núcleo de uma estrela é tão importante para determinar quais reações nucleares podem ali ocorrer? É uma dupla, não é só a temperatura. É temperatura e massa. A massa talvez seja até o mais importante. Por exemplo, essa aqui é uma estrela gigante vermelha que vai produzir ferro, tá vendo? A quantidade de matéria que ela tem, e ela era do tipo O, A ou B, ou BA, que são as maiores estrelas, você vê que ela vai produzindo aqui, ó, todos esses elementos, ó, em camadas, como se fosse uma cebola, tá? Mas aqui no núcleo já estou ferro, níquel e cobre produzindo aqui, tá? Em estrelas como o Sol, no núcleo, produzem hélio estável, que é o 4,2, a partir de hidrogênio, de prótons de hidrogênio, gerando raios gama, neutrino e fótons de luz, né, que são esses elementinhos aqui. Então, a reação nuclear do Sol não é por causa da temperatura, que a temperatura no núcleo do Sol é de 15 milhões de graus, não é uma temperatura baixa. Né? A temperatura no núcleo dessa estrela aqui, gigante vermelha, também não é muito maior do que isso. Se for 20 milhões de graus, é muita coisa. Só que a quantidade de matéria que tem em volta dela, a pressão é tão grande que aqui dentro consegue comprimir os átomos até que eles se fundam em ferro, níquel, cobre. Então, ou seja, o que importa não é tanto a temperatura, tá? Mas a massa, a quantidade de matéria. Isso sim que determina o que ela vai produzir, tá? Qual reação nuclear vai ocorrer ali. No caso do Sol, uma estrela pequena, hidrogênio, próton, né, que é o hidrogênio fundamental, transforma em hélio, tá? Com produção de fótons, raios gamas e neutrinos. Aqui a coisa muda de figura. Aqui eu tenho ferro produzindo níquel, níquel produzindo cobre. Ferro produzindo níquel no coração da estrela. Então, o que determinou essa reação aqui não é tanta temperatura. Claro, a temperatura ajuda, mas é principalmente, ó, massive star. Estrelas massivas são essas que produzem um outro tipo de reação nuclear. Estrelas menos massivas são mais modestas como o Sol, produzem hélio. Aqui produzem ferro e uma série de magnésio, isso, aquilo. Toda aquela tabela periódica é praticamente produzida aqui dentro. Tá? Ok? Entendido? Não é tanto a temperatura, mas o conjunto temperatura, massa. Pressão é o mais importante, ok? Ok, professor. Vamos tocando. É o tamanho que determina isso. A pergunta do Amas, né? Eu também anotei aqui tudo para que vocês possam. Eu vou passar para a Roberta para que você possa ter isso bem. Se a Roberta quiser usar nas aulas e tudo. A anomalia magnética ela não ocorre aqui na superfície da Terra, tá? Não se preocupem, tá? Ela é uma região de alta altitude, varia, mas ela no mínimo de 10 quilômetros para cima. Então, ou seja, a atmosfera continua nos protegendo aqui embaixo, tá? Opa! Oi? Eu já achava que estávamos desprotegidos. Não estamos desnudos, não. Ela afeta satélites e outras espaçonaves com órbitas a algumas centenas de quilômetros de altitude. E com inclinações orbitais entre 35 e 60. Se tiver 20 ou se tiver 80, já não acontece nada, graus de inclinação da órbita. Né? Nessas órbitas, os satélites passam
periodicamente por esse buraco, né? Ficando exposto durante vários minutos às fortes radiações que ali existem. A Estação Espacial Internacional, orbitando com numeração de 51,6, ela foi revestida especialmente com um material para lidar com o problema. Tá? O telescópio Hubble, quando passa ali nessa região, ele não atua, ele não trabalha. Ali ele não faz observações, porque seriam totalmente distorcidas. Não é no sudeste do Brasil, veja bem, é essa região azul intenso. Sudeste do Atlântico, né? Quanto mais azul intenso aqui, ó, mais a anomalia se manifesta, tá? Mas não é na superfície, não se preocupem, é lá em cima. Né? E é uma anomalia assim, ó, por exemplo, aqui em Gauss, o vetor do campo magnético 4 Gauss, aqui 3,33, não é, aqui vai um pouco menos, não, 2 e alguma coisa. Mas não é que ele zere, tá? Ele apenas abaixa o poder do campo. Mas isso é suficiente para que em centenas de quilômetros de altura aconteça algum problema com satélites e transmissões. Às vezes esse sinal, esses barulhos assim, tem a ver com isso, entende? Com reações que estão ocorrendo aqui bem em cima do Brasil. Ok? E afeta os satélites, com certeza. Tá? Alguma dúvida? Ok, professor. Ficou claro isso? Claríssimo. Então tá bom. A resposta é sim, né? Se é possível o avistamento a olho nu de satélites, que trajetória segue com reconhecimento? Ontem eu fiquei olhando. 7h30 da noite passou um trem desses. É facilmente distinguível, porque é um trem assim, ó. Como é essa foto aí. Tá? Eles passam um atrás do outro. Sério, professor? Conseguiu? Não, claro, mas é só ficar olhando. A partir das 7 horas, essa noite limpa. Ontem que eu vi. É só ficar olhando. Esse dia eu fotografei com o celular. Horizonte o quê? Eles passam dos mais variados, eles passam. Ah, Eles têm órbitas diferentes. Então, tem grupo que passa nordeste e sudeste, tem hora que ele passa... Normalmente é de cima para baixo, porque são coisas feitas pelo primeiro mundo, então a órbita é sempre do norte para o sul, e não do sul para o norte. Então é nordeste, sudoeste, noroeste, sudeste, eles variam, às vezes norte-sul, mas eles passam de cima para baixo, sempre. Eu lembro que eu fui lá no Rio de Janeiro com a Ana Carolina, na Jornada dos Foguetes, e nós vimos a estação espacial. Foi uma emoção, eu vi aquela luzinha piscando ali. Mas a Eu fiquei estação é uma imaginando. única, né? É uma luz única, tá? Exato. Mas o Exato. trem do SpaceX atualmente eu gosto. Vários dias eu já vi, várias vezes. Fica olhando sempre para o céu no começo da noite, sem que escurecer bem. De repente, leva a sorte de ver, né? Tem que estar ali, né? O Vitor Paes está dizendo aqui que tem um app que mostra onde a Starlink tem. Eu não está sei passando. o endereço, mas tem, se você procurar assim, ó, trem, SpaceX trem, no Brasil. Bom, ali vai aparecer uma tabela dizendo a que horas, em que lugar, etc. Que massa! Meu Deus. Tá? Legal, professor. Deu para entender. Obrigado. Característica de um corpo do sistema solar, né, considerado um planeta não, um asteroide ou uma lua. É uma espécie de revisão mesmo, né? Então, vamos lá. Nós sabemos que os planetas são 4 mais 4. Por que eles são planetas e não planetas anões? Porque um planeta anão, a definição do planeta anão é um objeto que pertence a uma família. Eu não tenho uma família de terras, nem uma família de Marte, nem uma família de Vênus, nem uma família de Mercúrio, orbitando mais ou menos no mesmo lugar. Mas eu tenho uma família de asteroides. E o Ceres, o maior deles, tem 1.000 quilômetros, não é um planeta, ele é um planeta anão, porque ele faz parte de uma família. Então, quando faz parte de uma família, deixa de ser planeta e passa a ser planeta anão. Plutão, Makemake, Eris, etc. Né? Agora, quando ele é dono, varreu tudo ao seu redor, ele varreu para si luas, porque elas não formaram um planeta, elas são dependentes do planetão. Aqui nós temos a Terra com a sua lua, Marte com Phobos e Deimos. Esses dois aqui não conseguiram angariar luas, porque muito próximos que estão do Sol foi tudo expulso muito violentamente. A Terra, né, levou um choque
e conseguiu, na verdade, um sistema duplo, né? Ela não capturou nada. Marte capturou 2 asteroidezinhos, que esses asteroides eles se espalham por aqui, né? Eles vêm até perto da Terra, né? Tem alguns até que estão na própria órbita de Júpiter. Então, um planeta é um planeta quando não pertence a um grupo assim que navega junto, tá? Plutão, Makemake, Eris, Ceres pertence. Esse aqui pertence, o Plutão pertence ao cinturão de Kuiper, né? E o Ceres pertence ao cinturão de asteroides. Então, eles são planetas anões. São belos representantes desses objetos. É um belo representante desse objeto. Mas não chegou a ser planeta, ele é pequeno. Plutão é menor que a nossa Lua. Então, não se pode considerar planeta. Então, nós temos esses 8 como planetas, tá? Os outros como planetas anões por pertencerem a famílias, e as luas são os capturados pelos planetas. Asteroides têm luas. Tudo que é capturado é uma lua. O Plutão tem 5 luas. Tá? Capturou perto dele. Eram objetos desse cinturão, eram. Acabou. Plutão e Carona têm um sistema, mais ou menos como a Terra, a Lua. Eles são bem parecidos em tamanho. Né? De sorte que essa é a definição que você pode entender. Diferença. Planeta é aquele que não tem família por perto, sejam terrestres, sejam jovianos, e planeta anão é aquele que é o maior representante de uma família. E ainda tem os cometas, que não foi perguntado aqui, mas os cometas vêm lá de fora da nuvem de Oort. Então, eu tenho aqui o cinturão de Kuiper, os planetas exteriores de Plutão, que são os planetas anões exteriores. Aqui tem os planetas exteriores. Ó. Essa aqui é a órbita de Plutão. Ó. Essa aqui é a órbita do Eris, que tem esse outro nome aqui. Então, o Plutão e a outra turma é dessa turma aqui, ó, desse anel de Kuiper. Tá? E os cometas são dessa nuvem de Oort, lá dentro. É que nós estamos lá dentro. Então, essa é a diferença. Alguém não entendeu a diferença? Tá tudo certo por aqui. Acho que deu uma Tá? boa revisada para relembrar, né? É bom sempre relembrar. Tá. Tudo certinho, não tem pergunta não. Vamos lá, vamos continuar. Qual o último eclipse solar e quando será o próximo? Qual o próximo eclipse lunar visto do Brasil? O lunar, eu acho que tem um esse ano, eu me esqueci do lunar. Então, deixa-me olhar aqui. Eclipses de 2020. Ou, se não teremos esse ano um eclipse lunar. Eu acho que lunar, não saberia dizer. Deixa eu ver aqui. Deixe-me procurar aqui. Onde estão eclipses? Bom, em qualquer caso, ali você tem um eclipse que ocorreu em 21 de junho de 2020, né? Eclipse em janeiro, em junho, em junho, em julho. Em 30 de novembro é um eclipse penumbral da Lua que não se enxerga nada, não se vê nada. Então, o próximo lunar é em 30 de novembro, mas eclipse penumbral a gente não nota a diferença, tá? Mas esse aqui ocorreu agora, esse aqui é uma foto desse que ocorreu em 21 de junho, um eclipse solar anular. A Lua não conseguiu tampar totalmente o Sol. Vamos ver por quê. Por exemplo, situação 1, a Lua mais próxima da Terra, ou seja, a Lua está mais perto do perigeu do que do apogeu. Perto da Terra. Então, ela consegue tampar o Sol inteiro para um camarada que está na área B ali. Ó. A zona B, ele vê um eclipse total. Quem estiver na zona A, vê parcial. Né? Quem estiver na zona D, não vê eclipse. Fora, né? Vejam os raios que saem daqui, ó, cruzam, o raio que sai daqui, cruza. O raio que sai daqui passa por cima e o outro passa por baixo. Então, esse cruzamento dessas possibilidades do raio passar por cima, do raio passar por baixo, é que eu tenho do raio que passa por cima, eu tenho a umbra, ou o lugar onde vai ocorrer o eclipse, a zona B. A zona A é um pouco para cá. Então,
pedaço do Sol fica descoberto. Tá? Agora, se a Lua está mais afastada da Terra, está mais para o apogeu do que para o perigeu, o que acontece? Essa sombra ela não consegue se formar, tocar na Terra. Então, quem estiver na zona B, linha, vai ver isso aqui, ó, que é o eclipse anular, como visto aqui nessa foto à direita. Tá? Então, esse eclipse que aconteceu no dia 21 de junho de 2020, que não foi visível no Brasil, veja, o Brasil está aqui, ele foi visível na África, Oriente Médio e a Ásia, Baixa Ásia, né? E, é claro, aqui, no Oceano Índico e Pacífico, não foi visto no Brasil. Em compensação, em 14 de dezembro de 2020, quem estiver vivo e acordado ao meio-dia, 33 minutos e 14 segundos, se o céu estiver bonito, nós vamos ver 55% do Sol ocultado pela Lua. Isso aqui tem que se usar proteção especial para olhar esse eclipse, tem que ser vidro de soldador número 12 ou 14. Se for com raio-x, tem que ser a parte escura do raio-x dobrada 3, 4 vezes. Não usem vidro de garrafa, nem óculos escuros, nem nada disso para olhar um eclipse solar, porque cega. A pessoa fica cega. A parte dos 45% do sol que ficam de fora cegam quem estiver olhando. Tá? Então, esse aqui... Ô, prof, Oi. Pelo que eu estou vendo na foto, a gente vai ver bem pouquinho. O que está mais azul escuro é o que vai ver total, é isso? Quem está aqui é o 100%, tá? 100%. Tá, E como nós estamos aqui, aqui assim, vamos ver ó, 55%. O que é bastante. Sim. Isso aqui é 55%, mais ou menos. Olha que legal. Vai ser muito bonito mesmo. Tomara que Florianópolis não esteja nublado. Guardem na agenda de vocês, 14 de dezembro, meio-dia, 33 minutos. Tá? O sol vai estar bem alto no céu, porque é bem perto do solstício, ó. 14 para 21, né? Ou para 22, esse ano acho que é 22. Então, prepare-se para esse. Esse vai ser um eclipse bom de se ver. Legal. O Vitor Paz está dizendo aqui, professor, que tem um lançamento do Delta, eu não sei falar inglês, Helvis 4. É um foguete? É isso? Delta o quê? Delta H-E-A-V-Y. Não sei dizer essa palavra. Delta Heavy. 4. É um foguete, né? É um foguete. Amanhã, entre as 2h30 e as 7 horas da manhã. Diz que tem um aplicativo também que vê até o lançamento de foguete. Sim, a gente vê desse lado. Claro que a gente não vê, porque isso vai ocorrer lá na Flórida, né? Então, claro. Lá, ó. Daqui não. Lá em cima, né? Ocorre lá, ali assim, ó. E a Flórida, tá? Que massa. Ok, professor, vamos continuar. Se caem inúmeros meteoritos na Terra diariamente, podemos afirmar que a massa da Terra está aumentando? Sim, podemos afirmar isso, só que está aumentando tão pouco que se você afirmar isso, dá vontade, o outro vai dar risada, porque veja, a massa da Terra é 5 vezes 10 na 24, ou seja, são quantos zeros aqui atrás? 24 zeros, tá? E caem 3 zeros. Então, se bem que desses 3 zeros que caem, mais da metade queima. Quando tu vê o risco aqui, porque ele queimou. Quando ele queimou, não vai agregar nada, porque ele sumiu. Ele foi desfeito na atmosfera. Tá? Então, agrega. Não posso dizer que não, porque agrega. Mas agrega muito pouco. Tá? É como aquela questão do tempo dos astronautas na estação espacial. É mais devagar, mas é muito pouco. Aqui também agrega, mas muito pouco. No começo, na época do bombardeamento pesado lá na formação do sistema solar, aí sim, aí agregava uma grande quantidade cada dia. Mas agora não. A Terra agora agrega essa miserinha de para agregar mesmo, teria que ser um muito grande, mas daí, sendo muito grande, ia fazer um estrago muito grande também. Ou seja, no fim, não agrega, né? Estraga, em vez de agregar. Isso, é verdade. Tá certo, professor. É verdade que Betelgeuse em Órion é explodir como uma supernova? É verdade. Quando isso acontecer, qual a probabilidade dela se tornar um buraco negro? Uma boa probabilidade? Não, nenhuma. Esteira de nêutrons ou magnetar? Esteira de nêutrons. Se Betelgeuse explodir hoje, dia 26 de agosto de 2020,
se ela estiver explodindo nesse momento, será vista depois de quanto tempo? Ela está a 642 anos-luz e meio de distância. Ela será vista daqui a 642,5 anos. Então, quem fez a pergunta, espere 642 anos e meio para ver a Não explosão. vamos ver. Hã? Não vamos ver. E através do telescópio espacial pode-se ver a explosão imediatamente, só depois de transcorrido esse tempo. A luz que leva para chegar no telescópio espacial os mesmos 642 anos-luz. Então, não importa se eu estou com um telescópio ou não estou com um telescópio, a luz vai levar esse tempo para chegar no telescópio. Então, Ok. Ele não tem essa lente toda para pegar essa explosão. não existe como eu evitar a distância da estrela. Então, qualquer fenômeno que aconteça nela vai ser transmitido na velocidade da luz. Se ela está a 642 anos-luz de distância, qualquer fenômeno que acontecer a ela, esteja eu aqui com máquina fotográfica, telescópio, avião, seja lá o que for, vai levar os mesmos 642 anos para a imagem chegar aqui, não tem jeito. Então, não tem como adiantar. Com relação a isso, tem mais uma pergunta se é verdade ou não. É verdade que em 2022 vamos ver a colisão de duas estrelas? Não, isso nunca existe. Isso não existe. Não? Mentira. Isso é fake, bobagem news. Bobagem news? Porque estrelas não se chocam. Estrelas são É muito distantes verdade, né? umas das outras, são muito pequenas. A distância, uma estrela tem 1.000 quilômetros, tá? E o Sol tem 1.000 quilômetros, não. O Sol tem 1 milhão de quilômetros, tá? De diâmetro, 1.400.000 quilômetros de diâmetro. E a distância dele, a vizinha dele, é de 65 trilhões de quilômetros, tá? Então, trilhões contra míseros milhões, né? Contra um mísero milhão. 6 zeros contra 12 zeros. Então, como é que vai bater uma coisa na outra? Não tem como. A distância entre elas é de tal ordem que tu pode fazer o merge galáctico, ou seja, as galáxias, quando se entrecruzam e uma dependente da outra gravitacionalmente, se tornam, as estrelas apenas se recompõem, mas elas não esbarram. No núcleo, os buracos negros pode ser que esbarrem. No núcleo das galáxias, quando se juntarem, vão se amontoando. Mas as estrelas, provavelmente, com certeza, não vão se esbarrar. Tá? Então, tudo que aconteceu com o BTG, se acontecer hoje, o que eu estou vendo com o BTG aconteceu há 642 anos no passado. Hoje ela pode não existir mais, entendeu? Com certeza. Eu só posso ver isso daqui a 642 anos. Diga. E ele vai, então, vai explodir com uma supernova e virar uma estrela de nêutrons. Olha aqui. A supernova de Betelgeuse emitirá cerca de 2 vezes 10 a 46 joules de neutrinos e produzirá uma explosão com a energia cinética 2 vezes 10 a 44 joules, deixando para trás uma estrela de nêutrons com cerca de 1,5 massa solar. Ela tem mais ou menos 25 massas solares, a Betelgeuse, tá? Então, ela vai produzir ferro lá no centro, sílica, carbono, nitrogênio, temperatura 20 milhões de graus, a pressão 10, essa que é importante, 100 gramas por centímetro cúbico, a temperatura lá no núcleo de 4 bilhões de graus, e a pressão 10 a 7. Aqui o que importa é a pressão para produzir o ferro. Tá? Então, isso é que vai acontecer com a Betelgeuse. Ela vai virar uma estrela de nêutrons. Tá? Mas o que diabo é Joule? Né? O que é 2 vezes 10 a 46 joules de neutrinos, Roberta? O que é uma explosão de uma energia de 2 vezes 10 a 44 joules? O que equivale isso? Para tu ter uma ideia na tua cabeça aqui, são 2 com 44 zeros atrás de joules, tá? Tu sabe o que é um joule? Mais ou menos. Então, eu vou explicar joule de uma maneira... Já ouvi falar dele. Pode, deve. Joule de uma maneira que você nunca mais vai esquecer o que é um joule. Um joule é um watt, desse que tu pagas para a Celesc, durante um segundo. A energia de um watt durante um segundo equivale a um joule. Joule é energia, é trabalho, ou seja, eu preciso ter um consumo de alguma coisa durante algum tempo. Se você pegar um pacote de 1 quilo de açúcar, de feijão, e feijão é melhor, eu acredito, tá?
Você vai machucar menos. 1 quilo de menos. Tá. Bota o pé aqui embaixo, ergue ele a 1 metro de altura e solta. O peso, a energia do choque, a hora que bater no teu pé, vai ser igual a 9,81 joules. Ok? Um joule é um newton por metro por segundo. Então, se eu deixo cair de 1 metro, a aceleração da gravidade é 9,81 metros por segundo ao quadrado. 1 quilo de 1 metro, a energia que bate no teu pé é de 9,81 joules. Quem quiser saber quanto vale um joule, pega um saco de 1 quilo de feijão. Açúcar não, porque vai arrebentar o saco, acho, né? E deixa cair no pé, tira o sapato, tá? Se alguém machucar as unhas ou sentir dor, não reclame. Vai doer um bocado. Não vou fazer, não. Hã? Não Mas vou fazer. é uma experiência boa de fazer, Roberta, de sapato, é claro, né? Para ter uma É claro. noção, né? Do que é um joule. Do que é um E joule. ela vai ter quantos joules mesmo? A explosão? Tem 44 zeros atrás, tá? Vai ser muito grande. É uma supernova, né? Uhum. Não é dinamite, é uma supernova. Né? Se juntar todo o arsenal atômico do mundo, não dá aquilo ali, nem um terço, nem um décimo daquilo ali. Tá certo. Então, peguem, vão lá na cozinha da mãe, pegam um saco. Se quiserem apanhar, peguem de açúcar, que é para ele arrebentar. Né? Se quiserem tomar uma bronca ou um puxão de orelha, peguem de açúcar. Mas quiserem. O Né? Não feijão cai na também já sala. vai ganhar. De Né? feijão já vai ganhar uma bronca também. É melhor botar em vários saquinhos. Não, faz um saco de areia, né? Mas só que tem que ter uma balança, pesar 1 quilo e tal. Só Claro. que, dependendo da consistência do material, vai te machucar mais ou menos, né? Eu digo feijão, arroz, porque eles não machucam. Ou farinha, né? Farinha de mandioca não machuca, né? É uma coisa de densidade baixa, né? Mas a força que tu vai sentir em cima do pé é de 9,81 joules, ok? Então é Ok, fácil do o que é o Pedro joule. Luiz tem uma pergunta, professor. Pedro Fala, Luiz, fala, pode Pedro. falar, Pedro. Por que a Terra gira? Porque a Terra tem a giração de lado e de diagonal. De água, não. A Terra gira porque todos os corpos do universo giram. Todos. Não tem nenhum parado. Então, a Terra não teria motivo para parar. Ela gira. Gira porque, da maneira como foi formado, tudo acontece com raio de giração. Inclinada é o eixo da Terra, mas ela continua girando do mesmo jeito. Ela gira porque tudo gira. Não há uma causa original. No Big Bang, tudo que nasceu do Big Bang nasceu girando. Ok? Essa é a causa de girar. Porque tudo que é no universo é assim que é. Tudo gira. Ok. Tá ótimo, professor. A estrela polar pode ser vista, essa pergunta é interessante, tá? O Brasil tem Amapá e Roraima, que pedaços deles ficam acima fica no hemisfério norte, né? Só que muito perto do Equador, né? Então, essa aqui é uma foto do céu com a estrela polar aqui no meio. Só que é o seguinte, ela fica na Ursa Menor, né? Tem a maior e a menor, fica lá. Ela é uma estrela dupla, Polaris A e B, mas estão muito próximas uma da outra. A gente, nessa aproximação do telescópio espacial, a gente vê que a Polaris é bem Um pequenininha. pouquinho mais alto, professor, por favor. E ela realmente fica ali no centro. Ela é a única que não gira no hemisfério norte. Mas quem está em Amapá e Roraima, esse ponto ele está praticamente no horizonte, está um pouquinho acima do horizonte, muito pouco acima do horizonte. Se tiver um morrote como esse aqui na frente, esse ponto vai estar aqui embaixo. Então, é possível, sim, ver a estrela do norte, a estrela polar. Mas dependendo do lugar que você está, se tiver um morro, qualquer obstáculo, uma árvore na tua frente, já não enxerga, porque é muito próximo do horizonte. Tá? Diferente do hemisfério sul, né? Que a gente não tem a sigma do oitante, uma estrela que não se enxerga a olho nu, então não adianta. É aquela velha regra, né? 4 vezes e meia a maior braço da cruz, e eu tenho ali o polo celeste sul. Tudo vai girar em torno desse
ponto. Tá? Então, a melhor maneira do Polo Celeste Sul é essa do Cruzeiro do Sul. Do Hemisfério Norte, eles têm essa Polaris, né, que é um sistema duplo. Tá? Então, quer dizer que nós não temos uma estrela análoga a essa... Nós temos, chama Sigma do Oitante, mas não dá para ver olho nu. Ah, entendi. Não adianta de nada, porque para eles, por Óbvio. exemplo, os escravos americanos, na Guerra da Secessão, que queriam fugir para o norte, era simples, era só seguir essa estrela, entende? A estrela que não se mexe no céu. Certo. Enquanto as outras todas giram durante uma noite, e a gente percebe isso em uma hora, já percebe que o cruzeiro mudou de lugar, mas esse pontinho aqui, para o hemisfério norte, nunca mudava de lugar, esse aqui. Ó. Então, elas só seguiam a estrela do norte. Para os navegantes, para tudo, era fantástica a estrela do norte. Que, no caso, é uma estrela dupla. É uma estrela dupla, mas vocês não sabiam antigamente. Hoje é que se sabe, né? Legal. Que é uma estrela dupla. A A é uma dupla AB. Tem a A, a B e a A, a B. Ah, Essa aqui é uma dupla. ok. Ela é dupla com uma distante e tem uma bem perto. A gente enxerga uma só lá no céu. Então, Eu já vi a estrela polar, eu tenho esse crédito na minha vida. ok. Ok? Ok. E esse é o caso do nosso sul, só através do Cruzeiro do Sul. Ah, professor, Oi? pode volta um pouquinho. Essa distância, na mão, a gente faz de quanto? Na outra. Isso. Essa Essa? distância do 0 a 1, do 1 ao 2, Essa aqui, ó. Essa aqui, ó. e para nós vai dar uma mão aberta? Tipo. Depende da mão, né, Roberto? Tem gente que tem uma mão Ah, aberta. mas como é que. Ah, eu achei lá a estrela. Eu faço. Tá me vendo? Tu pega esse aqui assim, ó. Não, não estou te vendo. Agora tu me vê. Não, ainda não. Deixa eu ver. Não? Não achou Agora eu? sim. Ó, é assim? Não, tu tens que pegar aquele pedacinho e multiplicar por Ah, entendi. Eu achei o cruzeiro. uma régua, pega uma régua e Certo. bota ali uma régua, né? Certo. Uma régua de 30 centímetros, por exemplo. Tu vê essa distância aqui, multiplica por 5, matematicamente, por 4,5. Vou saber onde é que está o polo, o sul, Paulo, celeste. se você estiver perdido no mato, faça isso com um gravetinho. Bem Ok. leve. Um gravetinho já faz o trabalho. Já faz. Ok, professor. Obrigado. Ok, nada. Ué, o que eu faço agora? Agora volta para a apresentação. Isso aí. Então, Isso. essa é a ideia, tá? 4 vezes e meia, essa distância aqui. Ó. Não importa onde ele esteja, tá? A galáxia mais antiga já encontrada é essa aí, recentemente, é a GNZ11, a constelação da Ursa Maior também, nessa mesma constelação aqui, ó. Ela está aqui, também é para o hemisfério norte, nós não vemos. E ela está aproximadamente a 11 bilhões de anos de distância. 11 bilhões de anos-luz de distância. Ela passou a existir há 11 bilhões de anos. Pode ser que tenha outras mais para trás, mas a mais antiga é essa aqui, tá? Tem Z11. Significa 11 bilhões de anos-luz. Ok? Essa é uma pergunta que só tem que responder assim, não tem muito o que dizer. Realmente existe a teia cósmica? Do que ela se compõe? Quantos superaglomerados de galáxias já foram detectados? São pontes de hidrogênio entre as galáxias. As galáxias se aglomeram e num processo de merge, muito hidrogênio daqueles núcleos que vão gerar novas estrelas se escapam. Ficam entre eles. São pontes de hidrogênio entre as galáxias. Esses hidrogênios escaparam esse constante movimento da galáxia de criar estrela, de explodir estrela, de se juntar galáxia com galáxia, vão formando filamentos, pontes de hidrogênio. Existe, isso é real. Tá? Aproximadamente nós temos 50 catalogados, porque nós não conseguimos saber os que estão muito distantes se são superaglomerados ou não. Nós só conseguimos ver os mais próximos.
estão muito distantes, existem trilhões de superaglomerados, mas catalogado com nome, etc., você vai achar 50 na literatura, ou no campo de estudo. Né? Como tudo é centenas de bilhões, né, no universo, não tudo está estudado, obviamente, não tem como. Teve gente suficiente para fazer isso tudo, né? Para estudar isso tudo. Esses são os 50 mais importantes do superaglomerado da Virgem, do Centauro. Nós fazemos parte do superaglomerado da Virgem, ok? Essa pergunta aqui eu inverti a resposta, tá, Roberta? Porque é mais interessante começar pela cosmologia. Porque cosmologia é o ramo da astronomia que estuda a estrutura e a evolução do universo em seu todo, preocupando-se tanto com a origem quanto a evolução dele. Ou seja, essa história do Big Bang, aceleração do universo, etc., isso quem estuda é a cosmologia. A astronomia, ela estuda muito mais do que isso. Ela é a ciência que trata do universo sideral e dos corpos celestes, com o fim de situá-los no espaço e no tempo e de explicar sua origem e seu movimento. A parte de explicar a origem e movimento é a cosmologia. Estrutura e evolução do universo, em seu todo. A astronomia que trata de tudo, de planetas, de galáxias, de luas, de gases, de protoestrelas, de supernovas, etc. Isso é astronomia, ou astrofísica, se diz hoje em dia. E quem estuda especificamente essa estrutura do universo, ou seja, o fato de ele estar se expandindo, o Big Bang, a era da inflação 1, a era da inflação 2, primeiras estrelas, etc. Quem estuda a evolução do universo, estuda cosmologia. Entendida essa diferença? Tá entendido, não tem pergunta. Eu até achei que a astronomia que englobasse a cosmologia, mas pelo que eu estou entendendo, uma coisa é ao contrário da outra? A astronomia engloba a cosmologia. Ah, engloba, então. A A cosmologia cosmologia é só um ramo. é um ramo da astronomia. Entendi. Como a ecologia é da biologia. Entendi agora. Exatamente, é um ramo. Ok, professor. Alguma estrela dupla que seja possível ser observada com um telescópio amador cuja órbita da estrela secundária seja notada ao longo do período de meses? Tem. Tem uma ótima que fica onde? Na Ursa Maior, lá, ó, a Mizar. Leva 6 meses para elas trocarem de posição. É ótimo, mas para o hemisfério norte, para nós aqui, um abraço. Opa, um abraço não. Nós temos a Mira, da Omicron 7, na constelação da Baleia, que também a cada 11 meses, pela variação de brilho, sabe-se que uma está entregando matéria para outra. É visível no telescópio, você consegue resolver isso aqui. Aqui, é claro, o telescópio espacial, mas com um telescópio pequeno você enxerga a variação de brilho, não enxerga uma passar pela outra. Alfa do Centauro, nossa, aqui disponível, 80 aninhos. Então, essa vai ser mais difícil de você observar uma passar em volta da outra. Então, 80 anos é muita coisa, né? E existem vários sistemas binários que é possível a gente observar e acompanhar, mas o que a gente vai observar não é uma ultrapassando a outra. O que a gente vai observar é queda e aumento da luminosidade, porque quando uma passa na frente da outra, apaga um pouco a luminosidade, então ela cai a magnitude, depois só a magnitude aumenta. O que a gente observa não é uma fisicamente passando de um lado para o outro, esses são mais raros. Com o telescópio amador, a gente observa a variação da luminosidade. A variação da luminosidade, em muitos casos, nem sempre é isso, às vezes é uma própria estrela variável cefeida, por exemplo, mas às vezes é uma variável eclipsante, que se chama, que são binárias que uma passa na frente da outra, uma menor e uma maior. Quando a menor passa na frente da maior, diminui o brilho. Quando junta do lado, aumenta o brilho. E isso, às vezes, tem estrelas dessas que em dias, não precisa nem ser meses. São sistemas muito próximos que, em 2, 3 dias, elas ficam variando o brilho. São raros, mas são possíveis. Então, um telescópio amador, se você souber o que procurar, tem que comprar um catálogo de estrelas variáveis e descobrir quais são as binárias e passar a acompanhá-las. O que você vai ver é a diferença de brilho. Você não vai ver. Das poucas que você vê,
é essa aqui, ó, a Mizar. Mas a Mizar está lá na Ursa Maior, então não tem. Aqui, onde nós estamos, não vamos ver. Deve ter alguma no hemisfério sul, mas ainda não foi descoberta. Qual o foguete mais potente? Saturno V ou Falcon Heavy? Esse aí é o Saturno V, só para vocês terem uma ideia, o tamanho do bicho, ó, de uma pessoa, né? Os 5 motores do primeiro estágio, depois no segundo estágio tem mais 3 motores, no primeiro, terceiro estágio, segundo estágio, primeiro estágio, tem mais 3 motores. Então, ele subia até uma certa altura, largava a parte de baixo, e entrava em ação outros 3 motores, largava esse pedaço, entrava em ação outros 3 motores. Agora, uma comparação entre o Falcon Heavy e o Saturno V. Altura. Ganhou o Saturno. Tamanho, né? Peso. Ganhou o Saturno. Potência. Ganhou o Saturno. Esse aqui tem 934 mil newtons, ou joules, tá? Esse aqui tem um impulso de 34,5 milhões. Então, o Saturno dá um banho no Falcon Heavy. Mas qual é a vantagem do Falcon Heavy? É o peso. É o peso. A massa, o custo, ele é muito mais barato do que o Saturno V. Mas se eu quiser mandar gente para a Lua, não vai ser com o Falcon Heavy. Tem que ser com o Saturno V. Professor, os dois são de origem americana? Todos dois. Esse aqui é do von Braun, aquele famoso alemão que foi, depois da Segunda Guerra, que fabricava as V2, né, para bombardear os britânicos, foi perdoado e levado para o Ocidente para construir foguete. Né? E esse Sim, aqui é agora da SpaceX, né? Esse é um moderno. Né? entendi. O Não, Brasil faz esse tipo de foguete, não, né? o foguete nosso explodiu, lembra, em Alcântara? É, sim, sim. Daqui a Mas pouco nós está não fizemos aparecendo. nem o inferior daquele, mais Não, nada. não, não. Os cientistas que desenvolviam o foguete brasileiro morreram junto. Morreram tudo, né? Oh, meu É, Deus. 21 mortes imediatas. Né? Então, parou, o programa parou. O programa Ok, parou. professor. Obrigado. A história da antimatéria. A antimatéria é mais uma questão teórica. Tá? A antimatéria cria-se no universo como resultado da colisão entre partículas de alta energia. Ocorre no centro das galáxias. Entretanto, não se tem detectado nenhum tipo de antimatéria, como resíduo do Big Bang, coisa que ocorre com a matéria normal. A desigual distribuição entre matéria e antimatéria no universo tem sido durante muito tempo um mistério, ou seja, você para explicar aquela história de 2 up e 1 down formam um próton, 2 down e 1 up formam um nêutron, um elétron, um lepton, um neutrino, o muon neutrino, isso e aquilo, as diferentes famílias das subpartículas, elas admitem antimatérias, ou seja, se eu tenho o elétron, eu tenho o positron, que é o antielétron. Tá? Mas isso tudo são questões que são utilizadas nos cálculos de mecânica quântica para o momento da criação do universo e o seu desenvolvimento. Sabe-se que, como a matéria existe, a matéria venceu a antimatéria. Quer dizer, essa parte aqui, ó, as 3 primeiras linhas, venceram as últimas. Por que ninguém sabe? Talvez se acha que pelos bósons de Higgs são os responsáveis por essas vitórias. Esses aqui são os gluons, as colas que mantêm unidas as partículas. Então, mecânica quântica, gente, é uma coisa tão complexa, tão fora do senso comum, que por mais que eu esteja falando disso, ninguém entende. Um dos autores da mecânica quântica, que é ótimo, a frase dele, né, o Richard Feynman, que ele disse, se você falar que entendeu a mecânica quântica, você está mentindo. Então, são ideias para que as equações funcionem. Tá? E funcionam. E nos aceleradores de partículas se prova isso. Se consegue produzir antimatéria no acelerador de partículas. Tá? Agora, ela não está por aí esperando a gente. Tá? Então, não existe um método para identificar a presença da antimatéria. Pelo contrário, se sabe que a antimatéria perdeu a guerra no Big Bang. Tá? É uma pergunta muito
complexa para um nível, né, fundamental. Mas eu achei ótima a pergunta, mas Sim, sim. É que falam, se fala muito, né, professor? Daí eles ficam. esse que é o problema. É para perder tirar o mito. É para tirar o mito. A antimatéria Isso, ela não está espalhada por aí, tá? sim. Aconteceu lá no Big Bang. Acontece Ok. dentro dos aceleradores de partículas, teoricamente, porque para explicar certas deflexões dentro do acelerador, eu preciso de uma antimatéria, senão não daria certo. Para dar um equilíbrio lá em coisas que são feitas a menos 180 graus em velocidade de 90% da velocidade da luz, em campos eletromagnéticos fortíssimos. Você solta lá gás hidrogênio e vê o que ocorre com ele, ou solta prótons. São coisas assim, experiências terrivelmente complicadas, que são o estofo, o bojo da teoria da física de partículas. Tá? Mas não há. Por exemplo, neutrinos estão atravessando a gente, milhões de neutrinos por segundo, mas eu não tenho como detectar. Os neutrinos são o quê? São os antielétrons. Então, Ok. eles estão me atravessando, mas eu não tenho como saber disso. Então não faz diferença nenhuma se eles estão me atravessando ou não estão. Ok? É como se não existisse. Ok, professor. Obrigado. Essa pergunta, como é que eu vou responder isso? Quem tem que responder isso são os políticos, não sou eu. Né? Porque Esse, nossa, eu vi a réplica desse foguete, eu e a Ana esse é o Carolina, foguete ele é brasileiro. lindo. Esse aí é o foguete que deu nossa medalha, né? O nosso troféu. É a réplica dele. Uhum. Então, veja bem. Lindo. Então, veja bem, como é que eu vou responder isso? Eu não estou na cabeça dos políticos, eles nunca acharam importante. Acharam, tentaram fazer aquela barreira de inferno lá. Essa aí é a barreira de inferno, né? No norte, lá, né? No Rio Grande do Norte, né? Que seria o melhor lugar de lançamento de foguete no mundo, porque é muito próximo do Equador. A economia chegava a ser de 30% de combustível, em função da velocidade de rotação da Terra ali, que é maior, né? 1.645 km por hora, que isso ajuda muito no lançamento do foguete. É só virar ele a favor do giro da Terra, que é de oeste para leste, buf, ele vai que é uma beleza. Então, é um lugar disputadíssimo para lançar foguete. É o único lugar viável perto do Equador no mundo é no Brasil. Não, é que ali na Venezuela os caras não vão querer, porque são inimigos. No deserto do Saara é difícil você ter uma instalação dessa, porque para a chegada de mantimentos e de manutenção e isso e aquilo e tal, seria complicado no meio do deserto. Né? Lá no Oriente Médio nem pensar, porque os árabes iam explodir tudo. Né? E o resto é oceano. Né? O Equador passa a maior parte no oceano. Né? Nas ilhas, lá passa bem nas ilhas da Indonésia, mas lá é muçulmano, então esqueçam, o Ocidente não vai fazer nada lá. Então, o Brasil seria o certo. Qual é o nome aí, professor? Barreira do Inferno, Ah, é, Barreira do Inferno, isso mesmo. perto de Natal. Lá. Foi Então, falado muito sobre esse lugar. Muito legal. esse seria o lugar ideal. Mas por que o Brasil não investe? Porque, inclusive, a teoria da conspiração diz que aquela explosão do foguete brasileiro foi provocada pelos que, por exemplo, a Guiana Francesa lança foguetes da Guiana, mas a França tem pouco poderio aeroespacial, então lança pouca coisa, mas é dali que lança, porque é perto, é tão bom quanto o Natal. Mas ali os americanos fizeram uma oferta por essa barreira de inferno, eles queriam comprar, mas o Brasil não vendeu na época. Então, Agora foi cedido para eles, né? não sei, não, Parece-me que sim. não Pelo que eu foi, li, pelo menos. não foi. Para eles explorarem, sim, o local. Parece-me que sim. Não é Mas, verdade isso. Não é não, verdade. Não é verdade. tá lá parado, ninguém fazendo nada. Ninguém faz nada. Mas o Brasil tem muito outros dinheiro, tem que construir muito hospital e muita escola Exatamente, antes de fazer qualquer outra coisa antes nesse de fazer sentido. qualquer exploração espacial. Tá? É verdade. Você tem toda a Não razão. devia ter feito Copa do Mundo, não devia ter feito Olimpíada, não devia. O Brasil não tem dinheiro para isso, ele não pode se comparar a um país do primeiro mundo. O Brasil tem que recolher-se à sua capacidade agrícola,
Nós somos um país agrícola. Bom, enfim, deixa isso para lá. Vamos Porque lá. a Anã Marrã, como ela se forma, é verdade que elas serão as últimas estrelas a se apagar? É verdade, sim. Elas não vão nem se apagar, quem fez a pergunta, porque elas não acenderam. As estrelas anãs marrons, elas não chegaram a ter uma reação nuclear. Não tem hidrogênio em hélio. Ela acumulou, ela é maior que um planeta, como, por exemplo, Júpiter, ela é 80. Esse aqui é 80 vezes maior que Júpiter, mais massivo que Júpiter, mas mesmo assim, essa aqui é a anã marrão, tá? Essa aqui. Mesmo assim, ela não produz energia no núcleo. Então, ela não vai apagar, ela vai ficar assim, com aquela corzinha marrom dela, eternamente, tá? Ela é quente também, porque muita matéria junta, né? Em rotação, acaba aquecendo. Mas ela é uma anã marrom mesmo, não tem muito o que falar sobre ela. Ela se forma da mesma maneira que as outras estrelas se formam. Só que a nuvem que a formou, ou a parte da nuvem que sobrou para ela, é pequena. Assim como Júpiter, uma pequena parte daquela nuvem formou Júpiter, poderia ter formado uma anã marrom. Mas não formou, formou algo 80 vezes menos massivo que uma anã marrom. Conseguimos ver. A gente consegue ver uma daqui? Não. Veja que Não, isso aqui é né? uma fotografia do telescópio espacial, tá? Aham. Foi o que eu Do pensei. Observatório de Palomar, tá? Tá. São, Esse da direita é o Hubble e esse é Palomar. No Chile? Não sei. É, né? Oi? É no Chile? Palomar? Não, é nos Estados Unidos. Estados Unidos? Na Califórnia, na Califórnia. Muito bem. Ok, professor. Acho que era isso. O que mais Ok. o que mais eu posso ajudá-los? Deixa eu ver assim, a professora estava pensando no seguinte, fazer uma diversificação aí de atividades. Próxima semana a gente se junta novamente com uma rodada de perguntas, no dia 2. Aí, na segunda-feira, a gente produz essas perguntas e manda para o senhor. Mas, no dia 9, eu queria ver se o senhor concordaria em nos dar uma entrevista sobre sua vida mesmo, pessoal, profissional, de estudo, Nesse acadêmico. horário, nesse mesmo lugar? Nesse mesmo horário, nesse mesmo lugar, professor. Uma entrevista? Uma entrevista. Nós construiríamos as perguntas, é claro. Posso mandar essas perguntas antes para o senhor, antes da entrevista, para o senhor pensar nelas. Nada, legal vai ser. O legal é na hora. Na hora, melhor ainda. Mas quem vai construir são os estudantes daí. Tá bom. No dia 9 de setembro, eles constroem as perguntas e a gente distribui quem vai fazer essas perguntas nesse momento, do dia 9, e o senhor responde para nós. Desde perguntas da sua infância, desde perguntas da academia, desde perguntas do estudo de astronomia, como é que o senhor chegou até aí. Perguntas desse tipo. Pode ser? Pode ser, não tem problema. Concorda? William, o que está achando? Pode ser, William? William vai escrever porque ele está sempre sem áudio. Tudo certo, William? Maravilha, ele está dizendo aqui. Então, os estudantes já sabem, né, os que estão aqui, depois eu coloco no grupo. Segunda-feira agora, então, nós conversamos sobre as rodadas de pergunta da semana que vem e já começamos a pensar em perguntas para o professor Adolfo para fazer uma entrevista. Tá certo? Tá feito. Lhe agradeço, professor. Obrigada. Hasta lá, semana que vem. Segunda tu me manda as perguntas. Segunda te mando. Obrigada, professor. Tá bom. Tchau, tchau. Obrigado, Tchau para todos. estudantes. Tchau para vocês. Tchau. Ô, prof, a gente ficou 1 hora aqui. Um pouquinho mais. Uma hora. 1 hora e meia. Tá.